Bom dia! Por que as pessoas consomem mais do que precisam, mesmo sabendo que o planeta está em risco por causa do excesso de lixo? No programa Extra Classe de hoje nós vamos discutir esse problema e a relação entre consumo e meio ambiente. O trabalho de reciclagem do lixo promovido pelos catadores de papel ajuda a reintegrar famílias de baixa renda ao mercado de trabalho, além de reduzir o nível de poluição nas grandes cidades. A entrevista é com a professora Nilceia Moraleida. Como uma coisa que externa a nós, se encontra, no caso do Brasil, lá fora, na Amazônia, nos nossos rios, etc. E no Simpro em Movimento, um debate promovido pelo DEASIMPRO discutiu a situação da Previdência Social no Brasil. Agora, no programa Extra Classe. O apelo está em toda parte, mas será que é necessidade real ou mero capricho? Com as novas tecnologias, o que hoje é de última geração, em pouco tempo fica ultrapassado. E na mesma proporção, aumenta o descarte do lixo, material que tem destino certo, os aterros e lixões das grandes cidades. Dados do IBGE apontam que as 13 produzidas brasileiras, com população acima de 1 milhão de habitantes, são responsáveis por 31,9% de todo o lixo urbano brasileiro. Em Belo Horizonte, no ano passado, foram produzidos 1.715.410 toneladas de resíduos. Deste total, 94% é aterrado e apenas 6% reciclado. Na verdade, nós estamos num ponto onde a sociedade deve repensar o seu modelo de consumo, O descarte acelerado de materiais, A substituição de produtos, ele acarreta a degradação do meio ambiente e aumenta também o consumo dos recursos naturais. Nesse cenário, cresce a preocupação com a reciclagem. O que pode parecer sem valor para muita gente é oportunidade para outras pessoas. É o que acontece na Asmari, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável, onde o lixo se transforma em renda. A reciclagem tem todo esse impacto ambiental, mas na verdade a Asmari mesmo, como associação de catadores, tem como principal objetivo mesmo gerar postos de trabalho para catadores e para ex-moradores de rua. E esse impacto aí vem até mesmo um impacto que chega a ser econômico para os cofres públicos, que é da geração do emprego para esse pessoal que antes era excluído de qualquer tipo de processo produtivo, de cadeia produtiva, de um posto de trabalho. Cerca de 470 toneladas de material reciclável garantem de 1 a 2 salários mínimos mensais para os catadores associados. Era comerciante, quebrei, fiquei na rua. Aí um dia a Asmari abriu as portas para mim. Para os mais criativos, o lixo também é matéria-prima para a arte. Nas oficinas de criação, eles aprendem a transformar os resíduos em artesanato e peças de cenografia e decoração. O resultado é de encher os olhos. Hoje eu sinto orgulho de trabalhar na Asmari, sinto orgulho de servir meus colegas. Então a Asmari é tudo para mim. Se não fosse a Asmari, talvez eu seria hoje um assaltante ou um mendigo. Para falar sobre consumo e meio ambiente, eu converso hoje com a professora Nilceia Moraleida, que é doutora em História Social. Bom dia, Nilceia, tudo bem? Bom dia. Professora, historicamente, como que as sociedades têm lidado com a questão do consumo? Falando de maneira muito rápida, a gente pode situar essa questão em 3 momentos. Primeiro, nas sociedades que não são sociedades de consumo, para a gente identificar o que é isso, as sociedades pré-industriais e de subsistência. Por exemplo, se nós tomarmos uma sociedade indígena ou camponesa, ou as sociedades anteriores à industrialização, a gente vai encontrar as pessoas produzindo, sobretudo domesticamente, aquilo que elas necessitam para sobreviver. Então aí não há consumo propriamente. O consumo aparece na sociedade de mercado e se desenvolve e se acelera na sociedade industrial. Aí nós temos 2 momentos. Aquele que vai aparecer de maneira muito clara a partir do final do século XIX, 1850, mais ou menos em torno da segunda Revolução Industrial, em que então se configura a sociedade de consumo de massas, e vai se desenvolver com o que é chamado de modelo fordista. E o terceiro momento seria o mais recente, naquele no qual nós estamos, que se configura após 1970, em que o capitalismo sofre uma enorme aceleração e o consumo é globalizado,
né? Ele atravessa as fronteiras dos países e ele é muito mais acelerado, muito mais rápido, e as coisas são descartadas de maneira muito mais rápida também, em função da elevação da lucratividade. Então, esse modelo que vigora mais ou menos a partir da década de 70 para cá, ele favorece o hiperconsumo, a hiperprodução? A gente pode dizer que isso seria o eixo estruturador dele. Tá? Na verdade, o capitalismo do final dos anos 70, e coincide com o que é chamado de período neoliberal, em que a gente tem uma situação de desregulamentação no mundo, para que os capitais circulem, para que o dinheiro circule, né, o dinheiro da financiarização e as mercadorias que vão ser consumidas mundialmente. Então, a gente tem um processo de aceleração disso tudo com o que é chamado, inclusive, de produção flexível. Ela tem que ser muito rápida, as empresas não têm grandes estoques mais, tudo é, inclusive, movido a partir do desenvolvimento da informática, né? Então, tem o just-in-time, tem as formas de resolver essa questão do consumo de maneira muito rápida. E o que a gente compra, né, nós somos induzidos a comprá-lo e recomprá-lo e transformá-lo, esse consumo, em novas mercadorias mais atualizadas, etc., de maneira cada vez mais rápida. Agora, professora, qual que é o impacto desse modelo no meio ambiente? Olha, o impacto é elevadíssimo. E as emissões de dióxido de carbono a partir dos países de primeiro mundo já impactaram, né, o nosso meio ambiente com o dióxido de carbono, de tal maneira que a temperatura da Terra já se elevou a cerca de 2 graus, né, no início desse século. Então, o que a gente tem hoje, pensando o seguinte, um consumo que se difunde pelo mundo inteiro, é a colocação da seguinte pergunta para a humanidade: esse modelo dos países ricos, ele pode ser assumido de maneira generalizada pela humanidade, ou nós estamos, como diz uma escritora paulista, flertando com o apocalipse? Agora, esse modelo, a senhora falou, um impacto aí no meio ambiente, com o aumento da temperatura, há também um impacto na vida social, né? O impacto é muito grande. A gente tende a pensar muito na natureza como alguma coisa que externa a nós, que se encontra, no caso do Brasil, né, lá fora, na Amazônia, nos nossos rios, etc., nas nossas matas. Mas, na verdade, se nós olharmos as nossas cidades, elas estão profundamente impactadas por isso, né? A nossa qualidade de vida no meio urbano, a malha urbana hoje não dá vazão mais à quantidade de automóveis que nós temos, a ausência de formas de transporte mais democráticos, né? Há uma grande confusão a respeito disso, inclusive, a ideia de que basta que cada indivíduo, cada cidadão tenha um automóvel, que o problema da democratização do consumo está resolvido. Ao contrário, o problema está sendo criado e está se agravando, né, com o engessamento do nosso modo de vida urbano. Fora isso, nós temos várias outras questões importantes, né? O consumo impacta, por exemplo, os nossos corpos. Nós temos doenças contemporâneas que não existiam antes da maneira como nós conhecemos hoje. Por exemplo, a obesidade, né, que tem a ver diretamente com formas lesivas ao corpo humano de consumo de alimentos. E um certo padrão de alimentos também que a indústria foi desenvolvendo no plano mundial. Agora, professora, como mudar esse quadro? Porque nós vivemos sob um modelo econômico que privilegia e estimula, inclusive, essa hiperprodução, esse hiperconsumo. Eu acho que a saída estaria em construir novas formas de participação política. Acho que a política, na forma como nós vivenciamos hoje, é uma política muito esvaziada. Ela é, inclusive, dominada pelas grandes corporações. E isso não acontece só nos países centrais, acontece também nos países do terceiro mundo, nos países emergentes. Basta ver o modelo que está emergindo, né? Ele é um modelo para viabilizar essa forma de capitalismo centrado no consumo rápido. Então, eu imagino que a gente precise de uma outra consciência social, e ela vai estar muito ligada à construção de novas formas de sociabilidade, comunidades de afinidade, formas de participação que apontem um outro caminho. Isso exige um pensamento, inclusive, muito mais sofisticado. Sim. Professora, nós vamos para um rápido intervalo para assistir ao vídeo da campanha Educação na Mercadoria. Daqui a pouco a gente volta.